A gente vai assistir agora a matéria sobre liberdade de cultos em nosso país. Vamos acompanhar. O Brasil é um país multicultural, rico em crendices e doutrinas religiosas que enriquecem a sociedade brasileira. O direito à livre expressão religiosa é um direito garantido na Constituição Federal, mas nem sempre a opção religiosa de uma pessoa ou a liberdade de não querer exercer qualquer religião, como é o caso dos ateus, são aceitos naturalmente por todos no país. Dia da Liberdade de Cultos é comemorado anualmente em 7 de janeiro no Brasil. Essa data celebra a liberdade que todos os brasileiros têm de exercer as suas crenças de modo livre e sem qualquer tipo de perseguição religiosa. A intolerância religiosa fere a Constituição Federal, que diz que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, além de assegurar o livre exercício de culto e que os locais de culto e liturgias sejam protegidos por lei. Em vigor desde 1997, a Lei 9.459 estabelece que é crime discriminar uma pessoa por causa da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O crime de discriminação é inafiançável e imprescritível. A principal lei que regula a liberdade de religiosidade, culto, de liturgia e tudo mais, né, está previsto no artigo 5º da Constituição brasileira, né, salvo engano, o inciso 6. Nesse sentido, quer dizer o quê? Que a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de religiosidade, ela está no mesmo patamar como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, tá certo? Então, ou seja, é tão fundamental quanto a proteção do asilo da sua casa, por exemplo, as pessoas não poderem invadir a sua casa, está no mesmo limite, no mesmo patamar, na mesma importância que a liberdade de religiosidade. Lógico que na história do nosso país, esse direito não era uma coisa positivada, não estava escrito, não estava reconhecido. Só então, na Constituição Cidadã de 1988, é que isso então passa a ser um dos direitos fundamentais. As pessoas serem livres para votar, serem livres, não terem seus direitos tolhidos, não terem sua consciência religiosa tolhida, não terem seu culto tolhido, não terem, serem ofendidos no seu direito de se manifestar religiosamente. Apesar do Brasil ser um Estado laico, nos últimos anos só aumentaram os registros de intolerância religiosa. Só em 2018, o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, recebeu 506 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Na internet, as manifestações discriminatórias são ainda maiores. Foram mais de 500 denúncias de crimes cibernéticos em uma única rede social. O Constituinte, quando positivou esse princípio da liberdade de expressão, foi justamente para que ninguém tivesse uma censura prévia. Um simples poema, uma simples música, um teatro, um cinema, qualquer pensamento que, de alguma maneira, criticasse, expressasse alguma forma de ser divergente. Imagine um pensamento de um mundo árabe, diferente do pensamento do mundo ocidental, e é possível que as pessoas não aceitem isso. Então, a lei vem dizer o seguinte, que todo mundo tem o direito de se manifestar, desde que tenha preservado a identidade do seu autor. Nenhuma forma de manifestação pode ser anônima. Mas quando a minha manifestação cultural, a minha livre manifestação agride o interesse ou a dignidade de uma pessoa, aí ela ultrapassa o direito o princípio da liberdade de expressão. Só que como é que nós vamos dividir isso juridicamente falando? O direito de livre manifestação vai estar sempre preservado. Em nenhum momento, o Poder Judiciário, o Poder Público não pode vedar nenhum tipo de manifestação. Não importa se é sensual, não importa se é da comunidade GLS, GLBT, não importa se é comunista, se é socialista, capitalista. A Constituição, o Poder Judiciário, ninguém pode, entendeu? Contudo, toda pessoa que do outro lado se sentir ofendido, se sentir agredido pelaquela manifestação, vai se valer do Poder Judiciário, vai se valer do Poder Público para fazer o quê? Controlar o excesso.